Fala, Vinição, beleza, velho? Como é que tá as coisas aí? Bom Tranquilo? demais você. Aqui tomando chuva. Já puxou um vinho aí? Aqui é só no Acabei Copo de. Lagoinha, viu, velho? Americano, copo sujo de boteco. É isso, aqui a vida é assim, é desse jeito. Esses copinhos é bom demais. Só pra Eu te tava contar que nós explicando já estamos pro. gravando, viu? Aqui é desse jeito, tá tudo no Não tem improviso, é mesa de problema. boteco, inclusive, o nosso vídeo, velho. Quando eu fiz o. Tava falando com os gringos lá, ó, vocês têm que procurar, durante o Backman, tem que procurar os botecos, as vendas que tem copo americano. Aí você vai ver um lugar que é raiz. Não tiver Copa Americana, ele não tá conhecendo o lugar, né, Não velho? tá. Aí eu tenho que arrumar outro. Vai pro seguinte: Traduzindo tem pra que galera aqui ter. de Tem que... Minas, é Copa Lagoinha que ele tá falando, viu, galera? É a mesma coisa. Lá no Triângulo Mineiro é americano, que é Minas Gerais também. Ô Vini, me conta, velho, me fala primeiro desses números aí, como é que foi os gringos, o que que os caras acharam da corrida, quantos gringos tinham, como é que foi esse cenário aí comparado com as outras etapas, na Europa, etapa no Oriente Médio, como é que foi esse comparativo aí? A gente não teve, acho que não teve gringo que participou tanto assim dos outros, e outros fora da Europa, né? A maioria que veio tinha o Roger, enfim, quando a gente fala gringo, a gente fala colombiano, fala venezuelano e fala os europeus, né? Tinha um alemão que ele já tinha feito o Inca Divide, que é o Roger. Eu conheci ele lá em 2019. E ele, enfim, já está acostumado com o Peru, né? Então, para a gente é 5 estrelas, né? Quem viveu o Peru sabe que a gente aqui é 5 estrelas. E já os outros, eu acho que o que eles mais reclamaram foi da estrada de terra. Isso sim, nunca vi lugar nenhum. E também, a única que tem estrada de terra para valer é o Inca Divide, né? Por Nenhuma quê? outra Qual que tem. foi a diferença da estrada de terra? Não, é porque a estrada de terra europeia é o que todo mundo conhece pelo nome bonitinho de gravel. No Brasil não existe gravel. Não existe. A gente tem, se fosse pegar a tradução, seria dirt road, porque nossas estradas são de terra. Mas não é uma estrada cascalhada, bonitinha, aonde você não vai ter buraco, ou mesmo pedra, como se diz lá, uns tijolo jogado, telha jogada, não tem isso na Europa e nos Estados Unidos. Aqui, Lá são literalmente, tem aquelas estradas, valas de chuva que você vem e tem que dropar com a tem que... bicicleta, né? Aqui nossas estradas são vivas, elas são dinâmicas, elas vivem as estações. Quando ela está no inverno, normalmente, no fim do inverno, eles passam a máquina, aí vem as primeiras chuvas, beleza, daquela compactada. Aí vem depois daquela lavada e rasga tudo, cheio de vala, cheio de buraco. E até teve trecho lá que eu brinquei, né? Poxa, isso aqui é estrada de teste de veículo para Marte, né? Porque, meu Deus do céu, só tinha pedra e buraco. É, o carrinho de Mas vocês da eu. organização lá sofreu para passar, né? Foi, até virou uma brincadeira, né? Os caras. Eu até coloquei de propósito aquilo, porque, pô, ficou engraçado. E aí, assim, mas por que não aluga não foi de 4x4? Por que não. Cara, eu não vou alugar um 4x4 que custa R$ 5.000, sendo que tem um outro que custa 1.300 e a franquia de seguro é 1.300, sabe? É mais barato eu pagar o seguro para reparar o carro do que alugar um 4x4. Por uma, sei lá, por 80 metros que eu tive dificuldade para passar. Sei Foi lá, eu sou da curtinho, né? roça, eu Aquele aprendi a perrengue lá foi dirigir. curto. É curto, sei lá, só teve duas subidas de, se somar as duas, dá 80, 100 metros, aonde a gente teve alguma dificuldade de passar. E ainda teve um desvio, naquela lá a gente não passou, mas tinha um desvio do lado, eu peguei uma estrada dos eucaliptos e foi embora. E os caras ficaram doidos Então, com essas estradas aí, com esse gravel que não é gravel, os caras piraram, velho. Como é que foi? eu não sei falar, assim, era novidade, né? Eu acho que eles não gostaram, sendo bem honesto, não é confortável. O que é legal é o ambiente, é você entrar em túnel, você conheceu lá, você entra num túnel de floresta, você entra num lugar que você anda 30 quilômetros, não passa nenhum carro. Você vê realmente que você está no meio da Mata Atlântica densa, você está vivendo aquilo que eles não. Não existe floresta na Europa para viver. Não tem mais aquilo lá. Então aqui tem. Só que andar não é confortável. E nem o brasileiro achou confortável. Mas Não. fazia parte do desafio. A gente está acostumado. A gente sabe que é assim. E a gente vive assim. Se o cara vai fazer o lisinho, lógico que vai preferir o lisinho. Então, o que eles falaram? Os caras me xingaram. Os caras me xingaram. Mas lá no Inca Divide rola Realmente. a mesma dúvida, né? Rola.
E é porque legal isso, que cria uma discussão sobre qual pneu usar. Tem nego indo de mountain bike, tem gente falando de ir é, de speed, vai se fuder, e aí cria-se esse cria. transtorno, né? É porque assim, hoje mesmo eu estava falando sobre, até saiu o artigo lá no site da Goldside, que ficou essa brincadeira aí sobre mountain bike, que as mountain bikes não terminaram. E aí eu recebi crítica pra caramba, meu Deus do céu. O Léo também postou lá, foi criticado pra caramba, falando que é absurdo, mountain bike não serve. Eu acho que aqui tem espaço de falar. O negócio da mountain bike é que assim, o ciclista de gravel, ele já acostumou com aquele cenário. Ele já acostumou, pelo menos a maioria dos participantes já tinham vivido isso, de pedalar alguns dias com a bicicleta, onde ele pedala, para em algum lugar, dorme e continua no outro dia. A grande maioria que vai de mountain bike, ele vem da experiência de ultramaratona, não de ultraciclismo. Ultramaratona também, vamos pegar o Brasil Ride, algumas provas de 3 dias do Bro, enfim, ou o Haka MTB4 que tinha, aonde você faz, é técnico, a prova tem, sei lá, vamos pegar uma etapa do Brasil Ride, 150 quilômetros. Quem chega tarde é 11, 12 horas depois. Você chega lá, você pode pagar para um mecânico, ou mesmo você vai lá, lava a bicicleta, você tem peça de reposição, deu ruim na corrente, deu ruim na pastilha, você troca, sabe? E como é que faz isso no Bikeman? Não tem isso. Então, Uhum. se o cara não preserva a bicicleta, que é algo acostumado com os caras de gravel, preservar a bicicleta, ele não termina, ele não continua outro dia. E tem outra coisa, a bicicleta de mountain bike, ela naturalmente é mais pesada. Se você pega uma de mesmo preço de gravel, vai pesar 11 quilos, a mountain bike vai pesar 3,14. Uma mountain bike no mesmo preço de uma de gravel de 8,5 kg, ela vai pesar 10. Cara, se achar uma mountain bike abaixo de 10, é caríssima. Ninguém vai colocar nessa situação. Aí você pega também o pneu largo. São 700 km de asfalto. Ele segura também. E aí, a hora que você pega também a experiência de quem estava de mountain bike, você pega todos os que terminaram de mountain bike, eles já fizeram ou muitos brevês, ou são veteranos de outras provas muito longas. Você pega o Isley, tinha ido no Inca Divide, fora a quantidade de brevê que ele fez misto. O Luizinho, que foi o primeiro cara de mountain bike, ele fez a série mista inteira, 200, 300, 400, mista, terra e asfalto. O Júnior também fez a série até os 600 de mountain bike. Então, os caras já tinham vivido aquilo. Quem não viveu aquilo de mountain bike não terminou. Entendi. Foram quantos que se aventuraram de mountain bike? Se eu não me falha a memória, foram 8. E quantos E completaram? 3. Três. É, 3. Então, entendi. assim, Nenhum deles chegou, teve um resultado expressivo, um top 5, né? não, não. E o Luizinho, que chegou em 10, era um cara que tinha no Gravel, eu tenho certeza que ele tinha condição de ficar em sétimo, sexto, ele estaria ali nas pontas, pela característica do cara, casca grossa, É sabe? diferente do Inca Divide, né? Que o Inca Divide já teve campeão, que foi de mountain bike. Óbvio, mountain bike com garfo rígido, né? Mas, mas foi de mountain bike campeão. Eu, quando corri lá de mountain bike, eu fiquei em quinto lugar, então é um top 5, igual eu falei. Mas lá eu acho que tem ainda mais a característica de estrada detonada, né? Mas eu acho que você viu bem a diferença de 2018 e 2019, a diferença da regra, né? Isso fez bastante diferença nos resultados, né? Uhum. 2018, você tinha que passar pelos pontos de controle. Bem, eu fiz 1.750, acho que você fez 1.320. Então, Eu são fiz mil quase e 400 quinhentos, quilômetros. é. Eu acho que deve ter quase, assim, são 300 quilômetros, 200 quilômetros de diferença. Isso é um dia e pouco, que foi a nossa diferença de chegada. A hora que eu cheguei em nono, quando você pega no ano seguinte, que foi o Sofiane, qual que é a grande diferença dele? E qual que foi a grande diferença do Zogaib? O Sofiane não dormiu nada. O Sofiane não dorme. O Sofia Então não ele dormiu precisa. no Inca Divide? Não, ele dorme muito pouco. Ele deve ter dormido. Se for pegar a quantidade de noites, ele deve ter dormido 1 hora e meia por noite. Isso é o que o Entendi. Sofiane. Em prova de 1.000 quilômetros, o Sofiane dorme 1, 2 horas. Que Em loucura. prova off-road. Vamos botar um pause aí nisso que você falou do sono. E primeiro explica pra galera uma parada que você já tinha me explicado há mais tempo. Qual é a diferença do Inca Divide, que é uma prova no formato Divide, e qual que é a diferença do Bikeman Brasil, que é uma prova no formato Sprint? São assim, só tem um que é o formato Divide, que é o Inca Divide, que tem acima de 1.000 quilômetros. E aí ele tem bem mais tempo. Sei Isso lá, é o varia formato 12, Divide. 14.
que é o formato do Divide, que só tem um Inca Divide até agora, dentro do calendário Bikeman. Por isso que nem, como foi até o primeiro evento antes de ter os outros, né? Foi o primeiro 2017, que nem existia a Bikeman como etapas. Aí depois se formatou os sprints, que são 1.000 quilômetros, 5 dias, 120 horas. Todos são assim, independente de terreno, independente de altimetria, 120 horas, 1.000 quilômetros. Ou pode variar, 970, 950, 1.030, 1.050. Mas fica dentro desse bloco, 120 horas. Tá. Então, essa é a grande diferença. Só que tem diferença de pontuação. E o ano passado, esse ano, desculpa, 2021, foi criado o Bikeman X, que é só para veteranos que já finalizaram algum Bikeman. Então, só pode participar do X se você, por exemplo, você fez o 2018 e eu também, nós podemos nos inscrever no Bikeman X, porque a gente é veterano finalista de algum Bikeman. Então, aí entrou essa diferença. Então, você pega 3 tipos. Você tem o que é só para veterano, você tem o sprint e você tem o divide. Mas só para veteranos, ele tem alguma diferença característica na quilometragem ou... Quilometragem não, tem na altimetria e tem também a surpresa da rota. A prova larga no domingo. No sábado que você fica sabendo a rota. Você sabe a cidade de largada e chegada. Caraca, nada da rota, é tudo blind. Você só sabe a largada e chegada. Que é a Você sabe a cidade de largada e chegada. quilometragem, claro, né? 1.000. Você sabe que vai ser 1.000. Você Mas sabe um a dia antes que vai quilometragem te e dar, te quantos dar a dias você rota. tem para fazer. 5 dias, 1.000 quilômetros. Te dá mais ou menos uma ideia de... Foi em torno de 23.000 esse ano, metros de altimetria. É o salto, também te dá o terreno, mas não te fala para onde vai passar. Já aconteceu uma edição dessa prova? Já, foi esse ano na França. Foi em agosto, se eu não me engano. Cara, que E vai ter o loucura. ano E que vem aí, a de novo, galera a mesma gostou? coisa. Foi um sucesso, assim? Se eu pudesse participar, eu escolheria essa para ir. Por causa É, dessa surpresa. Por causa dessa surpresa. É muito legal. Muito legal. isso é um negócio que até lá no Enduro faz sucesso, né? A galera fazer prova, ter uma especial blind, isso deixa a galera vibrando, né? Você não sabe. E assim, que estratégia vai ganhar? É do louco? Você vai virar a noite planejando rota? Ou Ou agora vai? E vai vendo o que me vai conta dar? do Bikeman Brasil, essa edição aí. Me falam como é que tava os caras, esse top 3 aí, que foi bonito pra caramba, né? Zogaib, Juliano e Léo. Como é que os caras estavam? Como é que foi o Mas não, perrengue eu acho que deles? vale a pena mencionar o André, né? Do primeiro dia. O Porque André ele que estava Frois. liderando. Ele que estava liderando e parou por problema mecânico. Estava de mountain bike. A bicicleta dele quebrou muito. O Ele quê? foi um dos casos que quebrou os freios, o freio traseiro quase derreteu a pinça, é, fundiu o pistão, né, do caliper. Quebrou raio, quebrou a roda traseira, o free hub também estava bem ruim. Então, assim, a bicicleta quebrou e ele estava inteiro. Ele chegou na frente, ele era o primeiro. Ele teve que parar por causa da bicicleta. Mas no sentido de preservar a bicicleta, você acha que a decisão de ir com a mountain bike ou com a gravel é mais inteligente ir com a gravel? Sim, porque você não tem tanto elemento. Tem alguma coisa que eu aprendi desde que eu ando de gravel, desde o começo de 2013, de gravel de ciclocross. Todo equipamento, na época nem tanto, mas hoje, quando você compra um equipamento que tem a designação que foi testada para gravel, vamos pensar, todo mundo gosta de ZTR Crest, das rodas, do aro. Se você pegar os aros, não esses agora, os anteriores, de mountain bike, ele tem uma paredinha bem baixa, ele é aberto. Essas rodas foram desenvolvidas para usar um pneu 2.1, 2.2 e ter uma suspensão na bicicleta. Elas torcem mais. Se você começa a usar ela com pneu 40, pneu 35, que tem uma pressão maior, e coloca o que eu já vi de amigo meu com roda torta e de raio quebrado, muito bem montada, é porque o equipamento de mountain bike ele é feito para condição de pneu maior com amortecimento. O equipamento de gravel é feito para não ter amortecimento e para ter pouco pneu. E um pneu com a Então, pressão fodida, né? não é fodido, eu ando Maior, com maior. 25. Eu ando com 25. De mountain bike eu ando com 18, 19. Mas assim, eu uso tubeless. Tem gente que talvez usa 30, 35 com tubeless, aí fica duro. Mas quem usa, normalmente o pessoal acaba usando uma pressão maior e acaba usando a pressão errada. Então você dá mais pancada. E a bicicleta aguenta. E a bicicleta aguenta. E mesmo a maioria indo com componentes de estrada, as mais antigas. Hoje já tem
uma linha intermediária, né, para gravel. Eu uso peça de mountain bike na transmissão da minha, mas a maioria usa ou componente de estrada ou componente já para gravel. Mas ela aguenta mais. E o cara, a postura dele na bicicleta é diferente para preservar isso. Ele não desce sentado. A hora que ele vê um buraco, ou ele pula ou ele freia. Cara de mountain bike, não, ele patrola. Ele passa. Mas a hora que vai passando, ele não vai ter a bicicleta lá parada com o mecânico para resolver esse problema no fim do dia. Então, isso. E aí, isso não. Esse comentário que eu vou fazer agora não é só para mountain bike, é para qualquer bicicleta. Muita gente vem para uma prova de 1.000 usando a bicicleta uma temporada inteira. E quando você vai para uma prova dessa, você tem meio que fazer um desmanche da bicicleta, gastar uma grana para colocar peça nova, que vai usar só na prova, e mesmo que ela não vai desgastar, você vai ficar com a sua antiga, você vai depois devolver ela para a bicicleta, vai usar, porque você vai exigir mais e você não vai ter um tempo de manutenção. Não tem mecânico. Teve gente que conseguiu, numa pousada, o dono da pousada ligou para o mecânico da cidade, fez revisão noturna, o cara virou à noite ganhando uma grana lá. Isso acontece. Mas não é todo local que você vai conseguir fazer isso. Ainda mais os caras que rodaram direto. Rodaram literalmente direto. Então, o que ele vai fazer é pegar um pano, limpar a corrente, para comer, joga uma água e vai embora. Então, esse rodar literalmente direto foi um negócio que criou uma discussão muito grande que o pessoal ainda não conhecia sobre a modalidade, né? Afinal, muita gente começou a acompanhar essa modalidade depois desse evento aqui no Brasil. Isso é muito legal. Isso fortaleceu bastante o cenário gravel, o cenário ultra distância, né? E a discussão que a galera percebeu, e para mim isso não era novidade, é que não se trata de uma competição de quem pedala mais, mas trata de uma competição de quem dorme menos, de quem come direito, de quem consegue comer mais rápido, de quem consegue não perder. São várias competições, mas principalmente ficou escancarado para a galera a questão do sono. E aí eu até repito a pergunta que eu fiz para você antes. A diferença de uma prova de uma divide, que é o Inca Divide, de 1.600 quilômetros, para um sprint, que são só 1.000 quilômetros, existe uma grande diferença no sono, que vira um desafio maior na prova de 1.000 quilômetros, não é isso? Porque no Brasil foi uma prova de 1.000 longa, e foi a mais longa no padrão do Bikeman até hoje, para o campeão, que Mais ganhou com longa, 66 mais horas. longa no tempo que ele gastou para completar por causa Sim, da sim. altimetria e demais dificuldades, é isso? E por causa do terreno. Porque, por exemplo, você pega o Bikeman Portugal, teve, se não me engano, 13, 14 mil de subida, 43 horas o cara ganhou a prova. Aqui ganhou em 66. Mas aqui era 18 ou 17 mil, né? De Não, deu subida. 19 mil, quase 19 mil, deu 18.500, 18.700, teve alguns que deu 19. Bem Então, maior que os foi 13 entre lá de 18. Portugal, mas tem Não, também o não, problema do essa é a terreno ser diferença, mais mas estragado, né? mas aí você mostra a diferença, né? Um cara que vai fazer uma prova de 43 horas, ele gerencia e não dorme. Aqui, não dormir é um risco, é uma possibilidade, e mostrou que os 3 primeiros tiveram estratégias bem distintas de sono e resultados, pelo menos o primeiro e o segundo, muito próximos. Qual Muito foi a próximos. estratégia deles? O Juliano dormiu 4 horas na primeira noite. Hum. E o Zogaib não dormiu na primeira noite. Dormiu parado em algum lugar e dormiu 1h30 no total. O Juliano dormiu 4 horas no total. Então, foram duas diferentes. Se você fala, se o cara dormiu 4 horas, outro 1h30, são 2 horas e meia de diferença no total. E ele terminou menos de 40 minutos, então ele andou mais rápido. Ele foi mais 40 eficiente em algum minutos, momento. 40 minutos de diferença para dois atletas em uma competição como essa é algo meio inédito, né? É raro os caras chegarem com a diferença tão curta em uma prova assim, né? Numa prova tão. Não, não é não, não é não. Eu já vi Não? outras, até de vários dias. Até, por exemplo, Transcontinental de chegar com 40 minutos. É mesmo. Já vi, já vi. Os caras chegam. Os que chegam. Os caras E estão. tá, Italy Divide dos caras chegarem e falar para a organização que é empate. Aconteceu isso com o James Hayden e o Sofiane. o que que Eles foi? estavam ponto a ponto, na prova de 950 quilômetros na Itália, o Italy Divide, e eles falaram, cara, própria organização, a gente empata. Não dá, a gente não consegue bater o outro. Eles não ficam querendo fazer um sprint ali na linha e Não consegue.
Um sempre marcando o outro. Um sempre marcando o outro. Ah, mas igual a mesma coisa acontece no Tour de France. Os caras chegam e quem chegar 1 centímetro na frente ganha. Não consegue, eles não conseguiram. Resolveram uma hora, faltando, sei lá, 30, 40 quilômetros, beleza, vamos chegar junto. Não Isso dá, os não dois vou conseguir. decidiram, né? Decisão deles, não da organização. Sim, sim, porque eles viram que também tem um limite, né? Se eles começam a fazer isso, o limite de segurança vai lá embaixo, porque você começa a se privar de sono e aí você comete erros, né? E o erro pode custar a vida, como Ninguém já quer fazer custou, um, ninguém quer fazer um como já sprint custou. depois de 4 dias sem dormir, né? Nem é questão, eu acho que não é, eu acho que a questão do sprint ali na linha de chegada, é mais a questão da prova em si. A prova não são 10 segundos de chegada. Os caras lutaram e se respeitaram e aceitaram que estavam os dois iguais. Aceitaram. Entendi. Legal, não sabia disso, Existe, interessante. existe isso, existe isso. E eu já vi. E sobre, voltando no assunto do sono, o que que você acha que foi o erro da estratégia do Léo? Porque o primeiro lugar dormiu 1 hora e meia, o segundo lugar dormiu 4 horas, e o Léo dormiu, sei lá, 12 horas, né? O Léo não. Eu falei isso para ele não respeitou a necessidade que ele tinha de dormir. Então, você tem que respeitar. Chega uma hora que o seu corpo pede para você dormir, você tem que dormir, você tem que aceitar isso. Ele foi talvez no ímpeto da competição, que faz parte, era uma prova, só que ele não conseguiu resistir a esse item. Você pode ter problema com fome, problema mecânico, sabe? Problema de cansaço, e o dele, cansaço físico, mas o dele estava com cansaço de sono. E é onde ele precisou. E aí, ao invés dele parar e aceitar isso, ele parcelou. Foi parando, foi parando, foi parando, foi parando. Na hora que vê, Sonequinhas de 20 minutos que ele fez. que no caso dele, ele já tinha passado do ponto. Se ele tivesse talvez dormido melhor. Uma coisa eu aprendi, e eu fiz isso muito na Transcontinental. Você precisa dormir bem, não dormir muito. Muitas vezes uma parada num hotel, que você vai gastar lá 3 horas, onde você vai dormir só 2 horas, onde você toma um banho, você deita numa cama, você não vai estar num ambiente onde você está com problema de frio ou desconforto. Você dorme confortável e apaga literalmente por 2 horas, sua cabeça e o seu corpo conseguem ter uma recuperação. Se você está sendo deitado num ponto de ônibus, dormindo 2 horas, não é a mesma coisa. Não é. Então, você tem essa mesmo que falar, vou perder tempo. O Juliano me perguntou, e aí? Que eu. E assim, ele estava meio cansado, eu pus a mão no ombro dele e falei, descansa um pouquinho. Porque outras vezes, pensa à noite, e você sabe bem como é isso. À noite, se você. À noite você não tem visibilidade. Chega na descida que você podia estar descendo a 40, você vai descer a 25. 15 km por hora a diferença. No plano, você também não tem a mesma velocidade. Você vai perder pelo menos 5 km por hora a diferença. Pensa se você para 4 horas, nessa perda de 10 km por hora que você tem, 4 horas são 40 km praticamente perdido. Que durante o dia você consegue andar mais rápido. Porque você tem simplesmente visibilidade. Não é porque você é mais forte. Então, se você descansa à noite, nesse momento que você não consegue ter visibilidade, e recupera o corpo, você ganha duas coisas. Uma, visibilidade, e outra, força. Porque você vai estar mais recuperado, você pode andar um pouquinho mais rápido. A hora que você soma esses dois, você consegue alcançar o cara que está na frente e não dormiu. Por causa do efeito noturno. Ainda mais o efeito noturno lá que foi com chuva. Que pior ainda. Puta merda. Aí você não tem um lugar para parar para comer, sabe? Você vai parar, não tem. Você tem que ficar com as coisas que você tá. Então, tem isso. Tem essas variáveis têm que ser avaliadas se você vai escolher dormir ou não. Principalmente com terra. No asfalto é mais controlado, né? Tendo um bom farol, você vai. Na terra, não, né? Porque se estiver molhado, você não sabe profundidade. Você perde noção de distância por causa da noite. Então, isso É, aí, eu acho que fez uma diferença no resultado. Mas foi é. bonito, porque estavam próximos, né? E tipo, a hora que fez a descida da serra e estava lá embaixo que o Zogai berrou, ficou um jogo interessante de assistir para quem estava vendo o mapa, né? Ficou Entendi. legal. Foi bem interessante. Acompanhar a corrida Até foi. e eu estava lá em cima, esperando o Juliano descer e tinha acabado de ver que o Zogai tinha errado. Ah, e E o aí? Juliano, aí foi assim, o Juliano chegou, tava lá, você lembra o lugar que a gente comeu uma pamonha, que põe depois no jornal? Quando a gente Claro, tava fazendo Recon? claro, Então, lembro. ali na divisão entre a garganta e o registro, para subir para a terra. Juliano chegou, eu perguntei, Juliano, vai comer aqui ou vai comer lá embaixo, no grau? Ele falou, cara, não sei.
Ele falou assim, aqui você come aqui é mais rápido, lá é poço, tem que entrar, é grande, é melhor, mas é mais rápido. Aqui é mais rápido. Aí ele falou, você vai parar? Aí eu falei, o Zogaib errou lá embaixo, e aí? Ele falou, o quê? Errou? Cara, subiu na bicicleta e foi embora. Nem parou, não abasteceu, sumiu. Caraca, Como se diz, eu velho. cutuquei a onça. Cutuquei a onça. Não, ele tava Foi sanguinário, tudo. então, né? E ele saiu Tava, acelerado, porque deu pra ver que a média de velocidade dele tava maior que a do Zogaib, né? tava, mas aí ele pagou o preço de não ter parado. É Entendeu? Comeu mesmo. isso, assim, porque você precisa comer. Você pode ter as coisas ali, mas uma hora acaba. Eu já estava vindo de muitas horas, né? Então, aí a hora que viu que também não dá, você tira o pé, né? Você não vai conseguir pegar o cara. Então, aí você tira o pé. E ele tirou um pouco o pé. No final deu para ver que ele tirou o pé. Deu. Porque pra gente, quando ainda faltavam uns 50, 60 quilômetros para acabar a corrida, ainda tinha uma dúvida se talvez o Juliano alcançasse o Zogaib. Faltando dentro da cidade de Taubaté, não. A gente ficou mais lento. Que já não dava mais. É, e o Zogaib, velho, você achou ele monstro, Focado. assim? Eu Foi encontrei ele impressionante várias o que ele vezes. fez, né? Sim, eu já conheço ele já de longa data de outras coisas. Conhecia já, enfim, a Teco, depois que ele fez o recorde, eu ajudei ele a unificar os arquivos e ensinar como fazer a unificação dos arquivos através de um amigo em comum, né? Acabei ajudando a fazer a unificação dos arquivos quando ele fez o recorde de até o mesmo que o Léo bateu agora, né? Do Oiapoque Chuí. Ah, sim. E aí também ele foi fazer depois calado, ele fez lá o FKT, que depois o Bro foi pegar de volta, né? O da Estrada Real, que fez primeiro o Bro, depois fez ele, depois o Bro foi de volta para pegar o tempo do Zogai. Pois é, os caras estão numa guerra, né? Um tal de. O cara não fica esperando nem o recorde do outro esfriar, velho. O corpo ainda tá quente, o maluco já vai lá e bate o recorde do outro, um em cima, velho. É assim que funciona. É assim que funciona. Pôs meta, o cara vai buscar. Ah, não, velho, tem que deixar um pouquinho. É igual o recorde da hora, você já viu? A galera bate recorde da hora pelo menos a cada 6 meses, não fica. Não, mas tem uma. Quando é o mesmo cara, e eu não sei se o Bro fez isso. Mas você já viu que os caras que são muito experientes, eles controlam o seu próprio recorde, né? Você pega isso muito sobre salto em altura. O cara consegue fazer lá, pular 2 metros de altura. Aí vai colocando a vara. Ele coloca, não. O meu concorrente pula 1,90. Eu consigo pular 2 metros. Ele coloca naquele ano 1,91. Bate o recorde. No outro ano, 1,92. Mas ele pula 2. Sempre está batendo recorde. Então ele põe o limite dele, mas quando ele tem chance de buscar mais. E o Bro, não sei se ele fez isso, porque depois foi lá e pegou o outro. Eu acho que o Bro ele voltou lá para bater o recorde porque ele teve a sensação verdadeira, eu acredito que essa sensação é verdadeira, de que o recorde, o primeiro recorde que ele fez, ele perdeu muito tempo porque o pessoal parava ele na estrada, todo mundo sabia que ele tinha É, lá, ia uma é, multidão tirar foto do Bro. é. E aí ele falou, não, preciso voltar depois sem avisar para ninguém. Então ele não avisou Eu nada, o acho que Instagram dele ficou desativado. esse tipo de recorde, para mim, tem que se bater calado. Porque assim você tem concentração. Se você deixa ele público, você vai ter distração. Você vai ter Eu tenho distração. certeza que o recorde do Léo, lá do Oiapoque ao Chuí, Nossa, ele conseguiria tirar 2 dias se ele parasse de quatro, eu ia virtualizar a falar amizade. 4 dias, porque eu acompanhei de perto, eu vi o Lá tempo no que Nordeste, ele né? ficava, e cara, chegava nas bicicletarias, nego arrumava problema na bicicleta dele para poder ter a honra de fazer uma revisão na bike do Léo. É. O Léo, tipo assim, para trocar a pastilha de freio, gastavam 3 horas lá numa bicicletaria, era uma loucura, velho. Ele poderia ter terminado de forma bem mais confortável. Eu vi Bem mais gente confortável. encerar o quadro do Léo. Você acredita nisso? Enquanto o Léo tava lá parado, esperando para sair pedalando a noite inteira, o que era um erro, a gente discutiu isso com ele depois. Num recorde de 40 dias, você não fica virando noite. Você vira Não no vira máximo a noite. última e a penúltima noite. Ele, É, ele começou a virar noite logo nos primeiros dias, isso deu uma você bagunça. vira também, se você tiver numa condição de muita chuva, que não é seguro, que aí talvez a noite ficou boa, ou então um dia que está lá 42 graus escaldante, então você alonga um pouquinho a manhã e a noite, mas são casos eventuais, né? É, São muito exatamente. eventuais. E aí Exatamente. você, assim, nesse aí, olha como é que é a estratégia. Você tem que começar. Quando você começa a prova,
com aquele, não só com desejo, mas com a preparação para ser o mais rápido ou para ganhar, não que você vá ser o campeão, mas você vai com a preparação e faz o seu dever de casa, você talvez, por exemplo, o Bro fez isso. Vou fazer meu dever para poder, onde eu ganho para poder, então não posso ter rede social, não posso me distrair com isso, não pode ter gente me parando. Então, beleza, eu consigo. Como você falou, o Léo, como é que ele consegue bater? Se ele não se distrair com tal coisa, se ele passar de parar de fazer tal coisa. E foi isso que aconteceu no Bikeman. Como é que os caras ganharam? Sendo efetivos. Você pega os tempos parados no Strava dos caras, os caras é pack and go. Para, compra, pede, come alguma coisa, mas é 10 minutos, 15 minutos cada parada. As paradas longas, paradas longas. Então, é olhar isso. Quando você olha talvez o caso do Léo, talvez ele não teve essa eficiência, ou ele tentou ser rápido, mas ele precisa treinar uma característica dele, que as paradas dele para comer, as paradas dele para interagir são longas. Então é algo que eu tô falando, não estou dando o exemplo dele, mas isso vale para qualquer outro ciclista aí que queira realmente competir e fazer tempos rápidos, né? Você tem que ser, não é andar rápido, é andar sempre. E quando você anda sempre, você sobe sua média horária. Então, Entendi. você tem que aprender. O pessoal tem Entendi. que estudar isso, né? Tem que ser eficiente. Ser eficiente. Eu concordo com tudo que você falou e eu ainda acho que existiu o erro do seguinte. O erro não, os seguintes pontos. O Léo é um atleta pelo menos 10 ou 15 anos mais novo do que o Zogaib e o Juliano, né? Deve ter uma diferença de idade aí de uns 10 a 15 anos entre eles. 12, 13 anos, é verdade. 10 a 15 anos, é verdade. Estou pensando na E, idade de um e do outro mesmo. e o tempo do Léo em cima da bicicleta é de mais ou menos 3 anos. Então, o Léo já pedalou muito, ele já tomou muita porrada, já tomou chá de selim pra caramba, mas no quesito assim, tomar o gel de tal marca, tomar o gel de outra marca, tomar, ao invés de tomar um açaí, comer um não sei o que, comer, provar tal suplemento e tal, ele tem menos tempo ele tem menos bagagem do que um atleta Será que o igual o que falta a Zogaib. O Zogaib ele... tem quantos anos de bicicleta nas costas? Ah, tem muito. O Tem Juliano uma deve ter cifrada, tem 20 uma... anos de bike, né? É. Mas eu acho que assim... não sei se o Juliano tem que ver E também. eu, Eu e eu não sei questiono o a histórico idade dele. pelo seguinte, é importante salientar isso. O Léo tem 28, 27 anos de Não, ele tem idade. 30 já. Ele já tem 30. Ah, o Léo já tem 30? Ele falou para mim que fez 30. Tinha 28 quando eu conheci ele, então. O lance é o seguinte: campeão de prova de ultradistância geralmente é mais velho. Porque a pessoa mais velha, a característica de fazer longas pedaladas é mais normal em atletas mais velhos do que atletas mais novos, né? Atletas Sim. mais Uhum. novos têm facilidade com explosão, cross country e tal. Até por isso, à medida que os atletas vão se aposentando, eles vão começando a arriscar a carreira deles em provas longas. E ainda tem o quesito do sono. Parece brincadeira que velho não dorme, mas é verdade. É, Vai dormir menos. Vai dormir menos. à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente consegue 5 horinhas por noite e já consegue descansar. Então o Léo ainda está meio, entre aspas, naquela pré-adolescência que tem que dormir depois do almoço. Juliano e Zogaib não, acho que os dois já têm filho, já trocaram muita fralda de madrugada, 3 horinhas por noite para eles é normal. Eu acho que eu diria uma coisa diferente. Assim, o Léo, ele tem que se tornar um atleta. Hoje ele é um ciclista. E Aham. como eu digo, o pensamento de atleta ele foi pedalando na sexta-feira para lá. Ele andou 140, 150 quilômetros antes de uma prova de 1.000 numa sexta-feira. Que atleta faz isso? O atleta teria chegado 5 dias antes, pé para cima, e fazendo treinos curtos de 1 hora e meia, só para renovar o glicogênio. Não teria Claro, dormido muito perfeito. tarde numa noite antes, terminando de editar vídeo. Que Atleta não fique, faz isso. não, que fique registrado que isso não é opinião sua só, não. É opinião do Nildo e do Léo também. O Léo entendeu. Muita gente pode escutar isso que você falou e pensar, pá, tá de brincadeira, o cara pega terceiro Eu, lugar no Bike eu, Man, você eu vem falar que ele não é falei isso atleta. para ele. Eu falei, cara, você tem que entrar, você tem que começar com pensamento de campeão. Não é que você não pode ser. Eu sou amigo do cara, eu gosto do cara. Gosto sim, ó, de verdade. E quero ajudar. E falei para ele, cara, eu tô te falando isso porque eu quero te ajudar, safado. Você tem que pensar em que você tem que fazer para ganhar, porque o potencial. Cara, se você não fazendo isso com o terceiro, você tinha que ter dado trabalho para os caras lá desde a primeira noite.
se tivesse olhado, começado a olhar detalhe. E essa vantagem dele ser novo, dele já estar vivido o Inca de Vadito que ele viveu, ter ido para Portugal, quem tem isso? Mas conta 4, 5 pessoas no Brasil que já viveu 3 ultramaratona, prova de outra distância, sabe? Ele tem uma bagagem de ter vivido isso grande. E ele tem o tempo para poder se dedicar a isso agora, que é um negócio muito legal, porque é a profissão dele. Mas ele tem que mudar, virar essa chavinha de ciclista sério, que ele é, cara legal, para um atleta, em alguns momentos. Ele não tem que se tornar atleta o ano inteiro, mas em algum momento ele vai ter que sacrificar o lado de ciclista dele para ser um ciclista, um atleta mesmo, para ter o cuidado de dormir, cuidado de comer, cuidado de treinar, não só pedalar, porque ele pedala muito, mas não treina, ele pedala. E você sabe o que é treinar, enfim, você vai fazer uma preparação para fazer uma prova de 12 horas ou 24 horas, cara, são 2 meses de dedicação, sabe, de cuidado, com sono, 2 semanas antes, 1 semana antes, para conseguir. E isso o Exatamente. Juliano e o Zogaib fez, É, sabe? Eles tiveram esse cuidado, cada um na sua rotina, porque todos têm suas profissões, que nem a gente tem nossas profissões, tem, enfim, cada um tem a sua, não tem os estresses do dia a dia e casa os treinos. Por isso que isso que eu acho legal dessas provas de ultra, porque a maioria, aqui vamos pensar, aqui no Brasil, totalidade são ciclistas, são profissionais ciclistas, não ciclistas profissionais. Tem uma uhum. profissão e tem um hobby sério, um esporte. E levam isso de forma quase como um atleta, assim. Mas acho que essa dica, se o Léo depois escutar, a gente é um puxãozinho de orelha de amigo mesmo. Mas é isso. Quando eu falo que o Léo tem só 3 anos de bagagem, e isso é muito pouco, é, pô, você, quando a gente tinha 3 anos de bagagem, com certeza a gente cometia mais ou menos os mesmos erros, né? Nossa, mesma coisa, Alimentava tudo mesma coisa. errado, ia suplementar, suplementava igual um louco, e não errava para mais, Tudo errava para errado. menos. Aí pode ser que a gente já tinha aquela visão de atleta bitolado, que sabe descansar, que sabe chegar mais cedo, mas várias outras coisas que o Léo já aprendeu a gente não tinha. Então, assim, 3 anos de bagagem é pouco, independente de você andar não sei quantos É mil pouco. quilômetros por mês, igual o Léo faz, né? Ele ainda tem que ir pegando essas maldades aí que você explicou, né? Eu acho que isso é ele e eu acho que outras pessoas lá que foram fazer também. E Ah, foi legal porque foi uma transformação para muita gente. Eu acho que eu falei isso no briefing, que a experiência Bikeman, uma experiência de ultradistância, ela começa no dia da sua inscrição, você amadurece ela até a data do briefing, você faz, quer dizer, até a vistoria, quando você chega lá, você olha a bicicleta, você olha as outras pessoas, começa, naturalmente, você vai comparar o que eu estou fazendo, o que o cara está fazendo, o que eu consigo ajustar daqui para amanhã. Aí você tem o briefing, que é onde eu explico, pessoal, a prova começou quando vocês fizeram a inscrição, vocês estão vivendo ela aqui desde a hora que vocês começaram a fazer a vistoria. E ela vai acabar independente de como você acabar. Porque tem gente que vai terminar, teve gente que não terminou, e todo mundo viveu uma jornada diferente. Mais mérito ou menos mérito? Eu não digo. O cara que teve um problema mecânico, um cara que teve um problema de saúde, ou teve um acidente, não conseguiu terminar, ele teve o desafio dele, a experiência dele, que foi diferente. Talvez um cara que terminou em 3 dias, um cara que terminou em 5 dias, e o caso do próprio Adriano, que chegou em 122 horas. Chegou 2 horas e meia depois do tempo de corte. Aí depois, cara, e aí? Ele é finisher. Ele fez a rota completa, ele completou, só que ele foi desqualificado. Ele é desclassificado, desculpa. Desclassificado. Não, o que é desclassificar numa prova dessa? É você não estar no ranking. Mas não quer dizer que você não é finisher. Ele foi finisher. Aonde a gente teve outras situações que teve pessoas que não foram finishers. Ou porque desistiu no meio, ou porque errou a rota. De um tanto que aí foi desclassificado. que chegou ao Tiveram invés de dois, cento e né? vinte e duas horas, chegou com quantas horas? Ah, não. Que foi o caso do Magnus e do Patrick. E Erraram eles muito, dois, né? não, eles Problema sério de erraram e aí depois navegação. chegou num ponto eles foram reto na estrada. Eles não fizeram. Se eles tivessem feito o caminho, eles teriam sido finisher. Teria ganhado medalha, teria ganhado caminho, tudo bonitinho. Só não estaria no ranking. Mas no caso deles, eles não fizeram, então foi E o desclassificado. quesito de navegação? Foi uma catástrofe, muita gente errando ou casos pontuais? Casos pontuais. A gente teve alguns erros no primeiro dia.
que foram... Que aí, enfim, meu WhatsApp, essas horas que o caboclo erra, bomba. O pessoal mandando print. No primeiro dia teve um erro que os que erraram não foram penalizados, porque, cara, o caminho que ele fez era tão ruim, tão duro, que ele se penalizou, sabe? Era mais longo, tinha mais subida, a terra era ruim. Eu tinha tirado aquele trecho da rota original, porque não era legal. E os caras acabaram na bifurcação errando e fizeram, deram a volta por lá. Ah, mas Então não peraí, precisa. só para eu entender o erro. Eles erraram e lá na frente eles voltaram para a rota. Sim, Aí, nesse caso, o certo seria eles voltarem lá onde eles erraram e fazer a rota que eles deixaram de fazer. Mas nesse sim. caso, você não obrigou eles a fazerem isso porque a rota alternativa que eles criaram, que eles inventaram, já era horrível, era isso? Meu Deus do céu, uma subida de asfalto que tinha uns trechos de 18%. E aí depois uma descida inclinada, que era com pedra solta, eu tirei por causa disso, para não passar lá, ia passar à noite. Aí eu tirei. Aí eu vi os caras entrando lá e os caras, e aí, o que vai fazer? Foi, deixa o cara se ferrar lá sozinho. Lá é pior do que a rota. A rota. Aí teve Putz. outros casos que não. Teve casos que teve vantagem. Que no caso a gente teve, infelizmente, um só, que é um grande conhecido nosso, um cara que eu admiro muito, que é o Mexerica. Ele desceu reto na descida mais longa, né? Que era a descida lá da Garganta do Registro, era asfalto. E tinha uma bifurcação de terra. E aí ele pegou o asfalto e ali a gente já estava a gente já tinha se organizado, já tinha discutido essa organização e eu tinha falado, olha, se cortar ali, tem penalidade. Então, e foi 1 hora de penalidade que deu no tempo final dele. Acho que ele perdeu 2 ou 3 posições por causa disso. Então, assim, ele não fez a rota, mas ele teve uma penalidade de tempo. Então, ele entra na classificação porque ele foi penalizado. Esses outros que erraram a rota e era mais difícil, demoraram mais, aí não justifica a gente penalizar, sabe? Porque ele já se penalizou. Vai tudo na base Isso do é decisão. consenso, né? É legal isso, a ultradistância, Isso tudo a porque gente toma durante, e assim, a largada foi na segunda cedo. No sábado à noite, eu juntei toda a equipe, junto, enfim, quando eu falo, eu era o diretor de prova, enfim, o Axel, que é o dono da franquia, o diretor de prova de todas as outras, foi a única que ele não foi. E a gente combinou tudo isso e tinha um conjunto de regras claros, porque o pessoal acaba não sabendo, a gente tinha 10 pessoas monitorando todos. Tinha 10 voluntários que ficavam em casa, que durante o dia observavam um grupo de... Cada dois monitorava 15 ciclistas. Ele olhava onde estava, se tinha errado, se parou para dormir ou não. A gente tinha uma planilha controlando cada um diariamente. Então a gente sabia, tinha gente olhando em detalhes o que cada um estava fazendo. Então era monitorado, todo e mundo. aí essa galera vê que alguém errou, já te manda mensagem na hora. Mandava, Qual a que é gente tinha um a grupo, já mandava o print, já falava, olha, aconteceu tal coisa, desviou de tal jeito. Me perguntava, porque muitas vezes o ciclista me falava o que ele estava fazendo. O que aconteceu? Teve o Joab, teve o Gustavo Sayani. Eles precisaram pegar uma carona, um carro, ir até uma cidade, arrumar a bicicleta e voltar. Então eles têm que comunicar a organização. Então eles me comunicavam. E eu falava, ó, gente, esse ciclista está em tal situação, monitora. Se ele sair e voltar para o mesmo lugar, tudo certo. Zero penalidade. O cara volta, foi lá, se resolveu o problema, voltou para a prova. E no fim das contas, você deve receber muita mensagem de gente que tá assistindo a corrida, tipo esposa do cara, Cara do mãe e tal. céu. Cara, meu não sei quem tá morrendo, fugiu da rota, Mexerica tá perdido, Cara, salva ele. cara, a do Mexerica eu recebi pelo menos umas 20 mensagens, ou então eu vi mensagem em grupo do pessoal falando que eu tô e me citava. Teve gente que desceu uma descida e foi direto para Caraguatatuba. Nossa, o pessoal, o que aconteceu? Tá perdido. Eu falei, não, os caras erraram o caminho, deixa eles. Vamos curtir a praia mais cedo. Você mesmo não entra em Acontece. contato com os caras, você deixa os caras errar. Ou você manda uma Se ele errar mensagem lá assim, no grupo, não, Magnus tá errado. não. Eu não, se o cara tá errado, eu não interajo. Eu não interajo. E é válido, por exemplo, eu aqui de longe estou assistindo a prova e ligar pro Magnus, volta que você tá no caminho errado? Válido, É válido, válido, né? é válido. Ultra distância é Assim, isso, não eu não tem. tenho controle. Eu não tenho controle. Eu não vou falar é o certo, não. Mas eu não tenho controle. É algo que não tem. A organização não tem como controlar a interação externa nesse sentido, virtual. Já a interação externa, física, a gente tenta coibir. A gente não consegue fiscalizar todo mundo. Mas a gente fala, eu expliquei, por exemplo, tinha gente que passava na casa, tinha sogra, tinha. A prova é basicamente de brasileiros. Chegava, tinha um amigão que era dono de uma pousada,
Falei, cara, não faz isso, né? Se você, o cara me perguntou, ainda teve, foi muito educado, veio me perguntar, e aí? Falei, cara, não faz. Procura um outro lugar, porque está sendo, tem o fair play, né? Você está sendo injusto com quem não tem o amigo com pousada lá. Então, o pessoal respeitou muito isso eu achei bem legal, bem legal, bem legal. Entendi. Você tem, e assim, tem uma diferença entre, que é a regra, entre um ciclista. Quando um ciclista ajuda outro durante a prova e não é, eles não estão em dupla, você está interferindo na classificação da prova. Porque você interfere. Esse cara acabou de ter uma vantagem dada por outro que não era dupla. Mas quando essa interação ajuda o outro a terminar a prova, aí, cara, como é que eu vou coibir uma atitude que é o que a gente mais promove como ciclista? Ajuda o outro. Se tem um cara que tá com o pneu furado lá e o outro tá lá se matando, a gente falava, cara, deixa ele lá. Mas se eu ajudar ele? Cara, avisa a gente vai pensar se a gente vai desclassificar o cara ou não. E pode. Dependendo da ajuda que você der para o outro, ele sai da classificação, mas ele continua fazendo parte da prova. Isso pode acontecer. Que Mas desde interessante. que aquilo influencie a colocação e o ranking da prova. Então é meio sutil, sabe? É um lance de ética e de companheirismo pesado, sabe? Que Mas que o interessante. pessoal soube viveu isso. E aí eles entenderam por que dessa história. Entendeu que vários momentos as pessoas se associaram, andaram juntas, dividiram o lugar para dormir, pararam para comer junto. Qual é o problema? Sabe? Então, as pessoas se associam naturalmente, porque uma dá motivação para a outra, ajuda a outra. Então, conversa. Então, a gente, sabe, no começo, para quem está lá nos top 7, 8, isso é olhado, a gente olha com muito mais cuidado. Para trás disso, a gente observa, para saber se não está tendo um exagero, onde um está quase carregando o outro, sabe? Mas isso não aconteceu. Foi Legal, que mesmo legal. companheirismo mesmo, que eu acho que é. E teve dois negócios bem legais também na chegada, que foi símbolo desse companheirismo. O Léo, ele tem essa prática de dar o prêmio ou dar a medalha que ele ganha para quem ajudou ele a estar naquela prova. Então ele deu para um ciclista lá de Taubaté, que hospedou ele, ajudou ele antes da prova. E a Vicky de Sá, que foi a campeã feminina, ela deu a medalha dela para a colombiana, que foi a Patita, porque ela entregou, ela tentou porque tentou, passou mal, caiu, e ela teve que desistir. E aí ela viu o quanto ela ralou até aquele momento para tentar terminar a prova nas condições que ela estava. E aí ela deu a própria medalha dela para a colombiana que ela não tinha terminado. Então são atos de completo desprendimento de cada um, e o mínimo que eu fiz como diretor de prova foi repor a medalha de cada um. Cara, teve um monte de gente que infelizmente não terminou, tava com medalha sobrando. Eu sei, assim, a gente sabe eu não sou muito ligado a medalha, não sou muito ligado a troféu, essas coisas. Mas eu sei que nessas provas o quanto alguns símbolos fazem diferente, que nem um cap ou mesmo uma medalha, ela faz, porque você olha e lembra daquilo que você viveu durante 5 dias através de um único objeto, seja o passaporte de prova ou seja a medalha. E aí eu repus de cada um, porque, poxa, isso acho que é por isso que a gente está aqui fazendo isso, sabe? Por essas experiências, Que esses incrível. exemplos, né? Que incrível. É. Essas provas é só história legal, é só história de companheirismo, né? A Paty, minha esposa, ela falou, se a gente tivesse condição de perguntar 3 situações que cada um teve de experiência inusitada, cara, dá um baita de um filme. Cara, cada coisa que um assim falou que estava passando. O Rodrigo foi um outro que estava em Cunha, ele já estava empurrando a bicicleta porque tinha morrido o free hub. Um cara passou do lado dele, parou. Você tá no Bike Man? Aí ele falou, cara, eu tava, minha bicicleta quebrou, não dá para eu terminar. Não, 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 não. Era 6 horas da manhã. Eu vou ligar para o meu mecânico, vamos resolver seu problema. Não, vamos resolver seu problema. O cara ligou pro mecânico, o mecânico deu 6h30, abriu a oficina, refez o free hub do cara, depois o outro que também tá free hub ruim foi, mais outro. O mecânico resolveu um problema, uns 4, 5 lá, e esses 4, 5 terminaram. Que Porque eles estavam maneiro. monitorando as pessoas. Um ciclista estava monitorando a prova, que eu nem sei como ficou sabendo.
Que maneiro. E aí ele ajudou os caras. E aí, a hora que você conta essas historinhas, nossa, cada um tem uma. Que Cada um tem maneiro. uma. Ô, Vini, e no fim foi o maior sucesso, assim, foi o maior sucesso para você, para os atletas e até para a organização, se comparado com as, com as outras etapas que tem pelo mundo, né? Foi um sucesso enorme. Cara, inesperado, né? Mas também vendo, o brasileiro é um bicho curioso. E WhatsApp e Instagram, negócio que viraliza. A galera vibrou Olha, acompanhando a prova, né? nossa, a gente teve 130 mil acessos ao mapa. O que que é o normal nas outras etapas lá da França, de Portugal? 40, 50. A gente foi 3 vezes mais, 3 ou 4 vezes mais do que a Cara, que maioria. loucura, velho. Muito, 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 muito. Que maneiro Assim, isso. normalmente um vídeo. Assim, por exemplo, eles raramente fazem lives. Eu fiz lives dos 3 primeiros de cada categoria, né, que chegaram bem antes, que foi. Acabou não sendo 3 das mulheres, que foram só 2, mas foram os 3 dos homens. Cara, tinha 600 pessoas assistindo. 11h30 da noite. Aham. Cara, que legal, né? O pessoal querendo. E assim, você faz um post, a hora que vê, tem 10 mil views. É muito. Para um que tinha que no máximo tinha 2, 3 mil antes. Aham. Então foi uma visibilidade inesperada e eu fiquei realmente feliz com o acolhimento da prova, assim, e é inusitado, né? A gente conversou isso antes, quando você foi lá com a gente também no Recon, que tinha essa questão de ser bem diferente, bem novo para o brasileiro. O brasileiro que está mais acostumado a longa e ultradistância, ele faz Audax, né? Que não é competitivo, é outro jeito. Prova, com essa dinâmica, foi a primeira vez que a gente teve tão longa assim, né? A gente teve os extra-distance, mas são provas de estrada, que o carro vai junto, que lembra um pouquinho o run, né? Mas desse jeito foi a primeira e eu fiquei feliz com a acolhida, assim, com a repercussão, e principalmente não só, porque foram com todos. Foi comigo, o organizador, foi com os gringos, foram com os outros ciclistas e com o Bikeman. Não foi Uhum. só o Bikeman que teve atenção. Eu não sei mensurar a atenção que teve em todos. Independente se o cara ganhou ou chegou em último. Não sei. Eu não tenho condição de mensurar isso. E isso Porque vai foi contra, absurda. isso vai contra aquela parada que a gente sempre fala, ah, o Brasil não é o país do ciclismo, o Brasil é o país do futebol. A Europa, que é a capital do ciclismo, os Estados Unidos é que nasceu, lá é que eles respeitam isso, que eles acompanham, que eles vibram. E aqui a gente viu um negócio bem diferente. Tá certo, o Brasil é muito maior, tem muito mais gente para acompanhar, por isso que engordou as mídias sociais e tal. Mas o que eu vi de gente falando, de mandando no meu Instagram, Brenin, não tô conseguindo dormir porque eu tô vendo a corrida, quero ver quem vai chegar Oh, primeiro, se vai dar Zogaib, se vai dar Juliano. A a gente galera tirou impacto, vibrou impacto de produção das pessoas. Teve gente que falou que não conseguia trabalhar ficando olhando o negócio. total, total. Muito engraçado Isso eu isso, já né? vi muito perto. Na época, quando eu fiz os dois Inca Divides, quando eu viajava de É, bicicleta, minha mãe falava, pô, eu não consigo trabalhar o dia inteiro naquele esporte. Mas aí essa realidade saiu só do âmbito minha é, mãe e eu como filho e foi pro país, a galera toda acompanhando os atletas que estavam é. lá, velho. Foi. E assim, acompanha todo mundo. Porque assim que os. Porque é natural, né? Que quando talvez os primeiros chegam, cai. E não caiu. Continuou em alta. A Hum, interatividade continuou alta. ah, que E, maneiro. e, e essa é interessante quando você tem uma prova de 5 dias. Você tem o primeiro, que é as pessoas descobrindo. O segundo, talvez entendendo. E o terceiro começa a torcida. E a torcida vai até o quinto dia. Quer dizer, no caso nosso, foi até o sexto, né? Que foi o sábado. Então você fica nisso, né? Que maneiro. Então, não é uma prova que a audiência evolui. E ela começa a entender, aí ela começa a ver a marcação de um ciclista, vê lá o mapa, vê o nome, sai procurando, aí descobre que tem um amigo que é amigo do outro, e aí vai para o Instagram do outro. Teve gente. Cara, assim, ó, olha para você ver, eu tava tô com, enfim, agora eu sou um dos gestores do Instagram do Bikeman. A nossa média de novos seguidores por dia era de 700. A média, porque teve dia que bateu 1.200 seguidores novos por dia, Durante o evento. durante o evento. Muita Durante o coisa. evento. Isso é muito Isso forte. quando a gente pensa num nicho. E quando a gente pega assim, nicho do nicho. Porque quando eu falo pegar assim, a gente anda de bicicleta longa distância, anda de estrada. Aí anda, sei lá, aí depois vai para mountain bike, vai para gravel. Agora vai para ultra distância, que autossuficiente, modelo bikepacking,
cara, você fica muito afunilado. E a gente conseguindo ter essa audiência toda, você saiu desse meio, você saiu desse nicho, e você foi para fora do nicho, que é o que eu acho que é legal. Você abre a cabeça das pessoas entenderem que bicicleta não é só Tour de France, que a bicicleta não é só a Copa do Mundo de mountain bike. Bicicleta é um monte de coisa que a gente tem por aí. E tem essa loucura que a gente gosta, que chama ultradistância, que é o que foi isso aí. Entendi. Pô, que legal, velho. Muito bom. Com certeza vai ter ano que vem, então, né? Setembro, 26 de setembro. 26 de setembro? Já tem data, já tem rota e já tem inscrição aberta. Largada lá também, em Taubaté? Vou levar para Campos do Jordão. Já tem inscrição aberta? Já tem inscrição, já tem Brasil, já tem 8 inscritos já. Olha como é que foi. Inscrições foram anunciadas para o mailing list, né, que é do Bike Man, são pessoas que assinam a lista de e-mails ou que já fizeram as provas, né? Aí receberam o e-mail com todas as inscrições. Se eu não me engano, agora que eu acho que esse fim de semana que eles vão colocar a página no ar com todas as informações, aí já é aberto. Muda a Mas para rota ou é Brasil, parecida? aí eu dei uma pimentadinha. Eu dei uma Legal, você está pimentadinha, sempre ajustei conhecendo coisa ela. nova, né? Eu coloquei uns outros, assim, não coloquei tudo que eu gostaria porque aumenta demais a altimetria, mas eu mudei a dinâmica de prova. Dinâmica de prova, quando a gente fez o Recon, foi de um jeito, eu fiz muito parecido do que a gente fez no Recon, quando a prova em si, porque acabou tendo que fazer alguns ajustes. Agora eu mudei, eu pus mais asfalto um pouco no começo, tem altimetria, mas é mais rápido, e no final tem mais terra. Entendi. Então, mudei, assim, tem mais desafio nos 200 quilômetros finais. Então, Olha, muda a cara da prova. não é Assim, perigoso pelo sono acumulado que a galera chega? eu digo isso para quem está liderando. Liderando, o cara está se pondo ao risco. Mas a prova ficou melhor para os medianos. Não falo mediano que o cara que vai terminar em 5 dias, que é o ritmo médio. Entendi. Isso melhorou. Os pontos de controle são em locais que são melhores para poder dormir, não são. Não, porque o ponto de controle nosso, desse ano, ele acabou sendo bom para os ponteiros e ruim para os que queriam terminar em 5 dias. Já a mudança que eu fiz, reposicionei os pontos que ficam interessantes para quem vai para terminar. Não, mas pera, Então ele então acaba dando vamos. metas mais interessantes, assim, o cara, pô, vou chegar no PC1 hoje, vou chegar no PC2 amanhã, sabe? Então você Sim. cria metas legais, metas bem Não, factíveis para o mas vamos, pessoal. vamos parar por aqui que nós vamos deixar para falar de Biking Man 2022 em outra oportunidade. Depois a gente pode dissecar isso, fazer outro recon. Dá para a gente falar mais 1 hora só desse outro evento. Já está dando 1 hora que a gente está conversando. E era 20 É, minutos, hein? já está dando 1 hora. Eu queria gravar 20 a 30 minutos com você, né? E sobre isso, só para a gente encerrar aqui e botar o nosso próximo tema, para quem não sabe, o Vinícius ele é um cara que conhece todos os rolês de gravel, todas as estradas de terra. Ele é um cara que entende pra caramba de navegação e mapeamento. E isso é uma disciplina importantíssima, não só para o bikepacking e gravel, mas é importante, velho, é o que eu sempre falo. Todo mundo que anda de mountain bike, no fundo, é um geógrafo, geólogo, É, é um cartógrafo, porque a gente sabe, passou o rio, tem subida, a gente sabe a vegetação tá mudando, a gente sabe que vai ter um trecho técnico, a gente sabe bater o olho lá na entrada de um single track, saber se a gente acertou a calibragem do pneu ou não. Então a gente tem que ficar esperto nesse lado. E eu vou chamar o Vinícius no próximo vídeo para falar sobre navegação. Eu quero que ele tire cara, para a gente isso essas é um dúvidas. ponto que tira a gente dessas provas, que tira muito tempo, traz muita dificuldade e não é um bicho de 7 cabeças. O que eu acho que falta mesmo é conhecimento e locais para a gente estudar, né? As pessoas estudarem. Porque, infelizmente, muita coisa é em inglês ou muita coisa vem de fora e aí acaba ficando mais longe para muito brasileiro, né? Mas isso é a parte da competição que a gente tem que começar a fazer em casa, né? É, Antes de sair para subir na bicicleta, a gente começa no computador, começa no celular, vê mapa, vê tudo. Aí a gente fica bom para ir, seja uma prova de ultradistância ou seja uma cicloviagem de 2 dias, com a segurança de que a gente não vai fazer porcaria no caminho, né? nesse vídeo aí, vamos gravar mesmo e a gente dá essas dicas pro pessoal de. Até mesmo, por exemplo, o cara vai treinar navegação, ele acaba treinando no dia da prova. Ele não faz isso no quintal de casa para saber, opa, eu sei que aqui eu não preciso virar. Ah, o mapa. Ah, então tá certo, ele não virou.
sabe? Esquece, A esquece. gente não usa isso. Tem que treinar isso. Tem que treinar várias coisas, né? E a galera Então vamos tá, bater tá um papo achando sobre que é isso. igual, que é igual o GPS do Waze, que o motorista de Não, Uber não. pega. Vira à Teve gente que me direita, e aí você vira à perguntou, direita e nem olha mais, sai pedalando de cabeça baixa. cara, eu tive a pergunta, e aí, como é que você faz para demarcar toda a estrada? Ah, Eu você tá tá nisso, achando que você botou fita zebrada nos 1.000 quilômetros, vou colocar né? as bump lá, as fitinhas aqui, ó, jogar cal lá, Não, eu ô vou pegar, Vini, por exemplo, Tamoios, pista dupla e vou colocar um cal falando pro cara virar. eu quero escutar tudo de navegação, até porque, velho, eu acho que eu sou um atleta que navega bem, mas eu ainda tenho uma dificuldade muito grande com as tecnologias e os mapas, formato de arquivo, isso aí eu ainda apanho muito, apesar de quando eu estou em cima da bicicleta eu desempenho um trabalho bom para navegar, o antes, que é puxar os Então, mapas, qual aplicativo usar, apanha um pouco. isso aí eu ainda apanho e eu quero aprender com você. E aí nós vamos trazer esse tema, beleza? Sim, aí a gente compartilha a tela, fica fácil o pessoal depois Ô Vini, até brigadão estudar com demais. calma. Parabéns pelo Biking Man. Foi um sucesso total. A gente ficou muito feliz de ter um evento como esse no Brasil. Quando eu falo a gente, eu falo eu, meus Você seguidores, ao participou do mundo da processo, bike em então, geral. Fica muito agradecido com todo esse trabalho que vocês fizeram aqui, viu? e eu falo, rapaz, dorme pouco, viu? Diretor de prova, eu fui o terceiro que dormi menos. Primeiro foi o Zogaio, depois o Juliano, depois eu. Dormi menos que o Léo. Não, menos que o Léo. Sacanagem, velho. E foi Ô mesmo, Vini, rapaz, valeu dormi demais. seis Vamos encerrar horas. por aqui que tá dando 1 hora certinho. Vai lá. Muito obrigado, parabéns. É importante, a gente não pode passar batido por esse dia. Hoje é um dia, apesar de toda a descontração que a gente está tendo aqui, hoje foi um dia muito triste aqui para o ciclismo em Em Belo Belo Horizonte, Horizonte, porque a né? gente perdeu uma ciclista, você está sabendo, né? Sim, sim, sei. A senhorita Masha Maria, uma violinista, ciclista, tinha acabado de me convidar para ir tocar com ela no hospital. Eu estou arrasado com isso, porque a gente ia fazer uns ensaios para ir tocar para as crianças lá. Era um trabalho que ela já fazia há muito tempo. E hoje, no dia de hoje, foi confirmada a morte cerebral dela. Então, não dá para a gente passar batido assim. Meu Instagram ainda não postei nada. Quando a gente tiver informações de velório e tudo, eu deixo todo mundo saber. Mas fica aqui o nosso luto por essa perda enorme que foi a amiga Masha Maria, tá? Um abraço grande. Descansa A em paz, família Masha. dela, é, sentimentos para a família, né? Mesmo distante a família. Vini, espero falar com você muito breve para a gente colocar Sim, esse vamos papo da falar. navegação em dia. Valeu? Valeu mesmo. Abração. Grande abraço, valeu, valeu, tchau. Falou, tchau.